todo encontro encontras consigo mesmo. Não há ninguém lá fora, não há outros, só espelhos. Todo encontro encontras a ti mesmo. Não há ninguém lá fora, não há outros, só espelhos. Teus sonhos de escassez e culpa se dissolvem no ar. Quando se está acordado, teu irmão é teu altar, o Cristo ressuscitado, que te ajuda a despertar, se souberes perdoá-lo. Estou retornando agora lá do congresso de um curso em milagres, do 5º congresso. Tivemos lá 3 dias juntos e agora vou trazer as reflexões que a gente fez junto com os professores, tá bom? Junto com as pessoas que estavam no congresso, num bate-papo no almoço. Estou aqui com a canequinha do congresso que ele foi realizado pelo Grupo Mera, professora Maria Amélia, né? E no final ela nos presenteou com essa canequinha, ó. Aprendo e ensino a curar. Palavras de um curso em milagres. Aprendo e ensino a curar. 5ª conferência, Florianópolis, né? Fizeram até uma brincadeirinha aqui, ó. Aqui, tá escrito aqui dentro, ó. Este líquido não é real. Temos que saber diferenciar a ilusão da realidade, não é isso? Bom, eu fiz muitas anotações lá com o que os professores falaram, né? Tivemos lá em frente, palestrando pra gente, a professora Maria Amélia, o professor Martim Meraio, né? Lá da Argentina. Tivemos a Ing, tivemos a Patrícia e o Luciano, e tivemos a condução também, a participação da Carmen, né, que conduziu muito maravilhosamente. E todos esses têm canal no YouTube, né? A Carmen eu não tenho certeza, mas eu vou deixar aqui no vídeo, na descrição do vídeo, para quem quiser conhecer melhor. Quem não conhece o canal da Maria Amélia, do Grupo Mera, o canal do Martim Meraio, o canal da Ing e o canal da Patrícia e do Luciano, né, que é o Olhos do Amor. Bom, tem bastante coisa para falar, né? Eu gostaria de começar falando 2 situações que eu aprendi, né? Numa conversa no jantar com os amigos ali do grupo, fora, né, do momento. Depois eu fiz minhas anotações, depois eu vou compartilhar com vocês, refletir junto com vocês algumas coisas que a gente discutiu lá. Olha a cardenetinha, que bonito que eles nos deram. 5ª Conferência Internacional de um Curso em Milagres. Mas assim, teve, acho que sábado à noite, eu fui jantar com eles, com um grupo, né? Eu conheci um casal, não lembro o nome direito. O rapaz era o Kendi, né? Muitas coincidências nossa conversa. E uma coisa que eu aprendi com ele é sobre o Espírito Santo. Ele não tem medo de usar o Espírito Santo. Então ele chama o Espírito Santo para tudo. A esposa dele até brincou. Até quando ele vai cortar a abóbora, ele pede ajuda para o Espírito Santo. Para cortar direitinho, para não machucar a mão. E ele me contou também que no trabalho dele, deu um problema numa planilha do Excel. Onde está o erro na planilha? Espírito Santo, tem milhões aqui de colunas, aqui de linhas, me ajuda. E as respostas e as ajudas vêm mais rápido, vem mais tranquilo. Então, eu aprendi com ele ali que a gente não pode, eu percebi que eu tenho certo receio, como se eu não quisesse gastar os créditos com o Espírito Santo, como se eu não quisesse gastar os créditos. Não tem o celular que a gente tinha os créditos que vai gastando conforme a gente usa?
Então, eu acho que parte da minha mente estava assim, ó, não vou usar o Espírito Santo com coisas banais e vou guardar os créditos. Ah, que ilusão! E eu aprendi ali, conversando com o Kendi, que quanto mais você utiliza, quanto mais você chama o Espírito Santo, mais você consagra o seu relacionamento com Ele, mais você fica afinado com Ele. E Ele vai, e você vai vendo soluções na sua vida, e isso vai confirmando, vai te dando segurança em estar nesse relacionamento com o Espírito Santo. Você vai adquirindo confiança de colocar toda a sua vida nas mãos do Espírito Santo. Mas às vezes você tem que começar por coisas materiais. Eu lembro até, uma vez eu ouvi um vídeo do Ken Wapnick falando da Ellen Schumann, né, aquela que canalizou o livro, que ela pedia às vezes para o Espírito Santo ajudar ela a escolher um vestido na loja. E ele ajudava. Então, eu aprendi naquela conversa com quem, para a gente não guardar os créditos. Vamos chamar o Espírito Santo toda vez que a gente se lembrar dele. E veja, o Espírito Santo não é algo fora de você, externo, ser do além, que você está ocupando o tempo dele. O Espírito Santo é a sua mente correta. A casinha dele é a sua mente correta. Ele é parte da tua verdadeira identidade. Ele é a lembrança de Deus em ti. Então, ele está disponível para você o tempo todo. A questão toda, você está disponível para ele? O tomador de decisão, a parte da tua mente que toma as decisões, está disponível para o Espírito Santo? Então, sim, vamos gastar os créditos, né, em chamar ele. Por exemplo, agora vim gravar esse vídeo. Como é que eu começo? O que eu falo? Como me sentir? Como me colocar? Espírito Santo, vem comigo, tá bom? Vai comer? Espírito Santo, me conduza no alimento, me conduza nos exercícios físicos, me conduza nas minhas conversas, no meu sono, antes de dormir, quando eu acordo. Então, essa relação íntima com o Espírito Santo, é isso que eu venho te convidar. Vamos usar mais, usar esses créditos. Esses créditos estão aí para ser usados e são créditos ilimitados. Você começa, às vezes, usando por coisas materiais, até você usar para todas as decisões da sua vida. Você está simplesmente escolhendo a sua mente mais certa, mais centrada, a sua verdadeira mente espiritual desperta. Você está utilizando ela para navegar neste sonho. Isto que é escolher o Espírito Santo. Também estava conversando com uma colega lá do congresso e ela apontou uma coisa importante. Ela falou: Leandro, tudo é gatilho. As coisas externas que apertam nossos botões, elas são gatilhos para a gente olhar internamente, mas elas não são um assunto em si, tá bom? Por exemplo, eu estou com raiva da minha esposa, ou estou um pouco chateado com a minha esposa. Parece que o assunto é a esposa, tá bom? É o gatilho. Mas aí é quando você volta para dentro para ver aonde estão os seus próprios medos, seus medos de julgamento, seus medos de não se achar suficiente, sua culpa inconsciente, tanta coisa que os gatilhos externos espelham para nós algo interno. Eu lembro que a Patrícia, professora que estava lá, ela deu um exemplo que ela foi estava cortando salada na cozinha com alguém, um evento, e aí tinha, sei lá, acho que era, não sei se era couve ou e tinha que cortar os talinhos, tirar os talos, né? E a moça que estava perto dela falou: olha, você está tirando os talos de maneira errada, alguma coisa assim, os talinhos, né? E ela viu aquilo e falou assim: mas a gente está falando de talinho mesmo? Talinho? Então veja,
Aí a pessoa não era, tá ali, tem algo sempre por trás. Então, existem muitos gatilhos. Às vezes a gente expressa uma insatisfação. Pô, meu filho está aqui me irritando, está muito barulhento. Será que é sobre o barulho do seu filho? Ou aquilo é um gatilho de algo interno a ti. Ah, estou escutando funk, estão tocando funk, eu não gosto de funk. Ah, meu Deus, esse funk está acabando comigo. Será se é sobre funk? Essa pergunta, será se é sobre isso? Ou isso é um gatilho que te remete para dentro? E a resposta é sempre a mesma. É sempre um gatilho externo que, se você está auto-observando, você consegue vir para dentro para corrigir, para olhar, para trazer para o consciente aquele medo interno. E aí você vem com o Espírito Santo. Não é que você vai ter todas as soluções ali, mas só o fato de você olhar para o gatilho e isso fazer você lembrar para olhar para dentro e você trazer do inconsciente para o consciente, um medo do inconsciente para o consciente, isto já é curador. Não cabe a você decidir como a cura vai ocorrer. Isso é com o Espírito Santo. Então, o teu trabalho é reconhecer. Olha, será se é sobre isso ou é algo que eu estou carregando aqui dentro? E aí você traz aquele medo, às vezes é culpa, do inconsciente para o consciente. E aí eu lembro uma frase do Jung que diz assim: enquanto você não trouxer do inconsciente para o consciente, tá? Você vai ter vários problemas na sua vida e vai chamar isso de destino, quando na verdade é o seu inconsciente te sabotando, te colocando. Então quando você enxerga coisas que te tiram do centro, fora, você tem que acionar o botão. Não é sobre isso. Será se é sobre isso? Ou é sobre mim? É sempre sobre você e suas crenças. Todo o seu sentimento que te tira da paz tem um pensamento que o antecede, uma crença. E aí você traz isso para o consciente. O cachorrinho voltou, vamos esperar um pouquinho. O cachorrinho está latindo. Isso está me incomodando, eu estou gravando um vídeo e o cachorro está latindo. Isso está me tirando a paz. Está me tirando a paz. Será se é sobre o cachorro? Porque eu podia simplesmente aguardar em paz, descansando em Deus, acima do campo de batalha. Mas ele está me tirando. Pô, deu tudo errado. Aí você olha para dentro. Esse medo, essa necessidade de ser reconhecido, onde está? Aí você vem com o Espírito Santo e começa a trabalhar isso dentro de você. Tá bom? Então isso foi um comentário que a colega fez para mim, que me fez refletir. Queria compartilhar com vocês. Bom, agora eu vou aqui nas minhas anotações para a gente refletir juntos sobre a conferência, sobre o que foi dito lá, tá bom? E aqui, gente, olha, aqui nós falamos lá sobre ego e Espírito Santo, né? Que o ego, ele faz tudo por comparação, vendo diferenças. Então o ego está sempre comparando uma coisa com a outra. Um é melhor, outro pior, esse é bom, esse é ruim, esse é diferente, sabe? O ego está sempre nisso aí. E a gente tem que reconhecer isso. Quando a gente está nas comparações, a gente está no ego. No entanto, tem uma armadilha que a gente não percebe. O Espírito Santo, ele também trabalha com o que o curso chama de contrastes. E os ensinamentos dele nos dá no contraste. Então, neste mundo dual, que é este sonho de mundo, onde há coisas que nos agradam, há coisas que não nos agradam, onde há alto e baixo, né? Pequeno e grande, nesse mundo das diferenças, se você está no ego, você entra nesse mundo das diferenças pelo julgamento, pela condenação.
tá bom? Mas se você está com o Espírito Santo, ele vai usar essas diferenças, esses contrastes, para nos ensinar a voltar para dentro e para nos ensinar a ver a igualdade por trás das diferenças, tá bom? Existe uma igualdade por trás das diferenças e a igualdade é o Cristo em nós, que é uma mente una que habita todos os seres. Então sim, o ego trabalha por comparação, diferenças, condenação. E o Espírito Santo reconhece essas diferenças, não nega essas diferenças. Ele vê isso como contrastes e faz desses lugares escola, sala de aula, lição para a gente, tá bom? E aí que trouxemos a ideia do perdoar como parar de ver as diferenças. Olha, não parar de ver os contrastes, não parar de reconhecer as diferenças físicas, mas parar de julgar e de condenar as diferenças, tá bom? Você não se afetar por elas, simplesmente se colocar acima do campo de batalha e aprender pelos contrastes. Então, perdoar é não ver as diferenças, perdoar é parar de se ver melhor ou pior, ver tudo como unidade em Cristo. E eu achei um verbo legal que eles usaram lá, quando falam de perdão, sobre desmanchar. O Espírito Santo, pelo perdão, ele está desmanchando. Desmanchando o quê? O sentido da diferença, o sentido da separação. Porque quando nós falamos de diferença, fazemos comparação, nós estamos o quê? Testemunhando a separação, a crença na separação, que é o grande Big Bang de toda a culpa, de toda essa projeção. Quando a gente curar a crença na separação, a gente tem a cura completa. Então sim, o Espírito Santo nos ajuda a desmanchar esse sentido de comparação e de separação que o ego tanto usa e tanto se firma, né, nisto. A gente falou também, aqui na minha agenda, sobre perdão e cura, né? Perdão e cura. E o que é a cura para um curso de milagres? Bom, no livro Um Curso de Milagres, quase o tempo todo, a cura, quando fala milagre, ele está falando da mente, a cura da mente. Porque só existe a mente. Essa é a causa de tudo. Então, a cura tem que ser na causa. Então, a cura é na mente. A mente que tem as crenças, a mente que acredita na separação, a mente que acredita que é vulnerável e que por isso precisa atacar e se defender, a mente que se diz incompleta e que precisa se completar nos outros, se completar nas coisas externas, a mente que se diz vulnerável e vê capaz de sofrer perda, de sofrer ameaça. Então, a cura tem que ser na mente, o milagre tem que ser na mente, tá bom? E aí, quando o curso quer falar em cura física, ele vai falar a palavra cura física, a cura do corpo, a enfermidade de certas situações. Ele vai fazer algumas referências sobre isso. Mas assim, o que lá no congresso se lembrou muito é a importância de você não mudar o seu não perder o foco, que é a mudança da mente. Porque se você começa a buscar as curas na forma, a achar que o problema está nas coisas externas, né? O assunto nunca é a doença do corpo, é algo mais interno. É claro que o curso também vai falar dos efeitos do milagre, os efeitos da cura da mente no corpo, né? E muitas vezes essa cura se manifesta de alguma forma no corpo, dando testemunho do milagre, né? Mas assim, esse não pode ser nosso foco, porque se a gente ficar olhando muito para a matéria, a gente pode se identificar com ela e achar que o problema é lá, né? E aí a gente não vai despertar, a gente vai ficar dando realidade ao físico, tá bom? Então trouxeram muito essa ideia do que tanto o milagre quanto a cura é na mente. E aí,
um pouco antes de eu ir no congresso, eu escrevi um texto. Eu queria ler para vocês, está lá no post do canal. Que diz assim, ó, o que é o milagre? De um curso em milagres. Estou lendo o post. Bom, a cura física inexplicável pela ciência, sabe aquela cura física inexplicável pela ciência? Não é chamado de milagre em um curso em milagres. Tá? A cura física não é chamada de milagre. Ele é um efeito do milagre, mas não é um milagre em si. Por quê? Aí eu continuo. E ainda mais, se alguém levitasse ou transformasse água em vinho, isto não seria chamado de milagre em um curso em milagres. O curso não nega que existem essas mudanças, cientificamente inexplicáveis na matéria. Claro que existe, está aí para vermos. O curso só não usa o termo milagre para essas questões físicas. O curso guardou a palavra milagre para conceituar uma mudança na mente, uma mudança de percepção, uma mudança de crença, uma mudança de interpretação e de sentimento em relação aos acontecimentos. Então, quando a gente fala em milagre, um curso de milagres, é para este conceito. O curso guardou este conceito de milagre para essa mudança da percepção, mudança da mente. Não que ele negue que não há mudanças físicas como efeito do milagre. E o curso vai falar sobre isso. E a gente vai gravar vídeos sobre isso, sobre os efeitos. Mas lembre-se que quando falamos em cura, quando falamos em milagre, estamos falando essencialmente da mente. E quando o curso quiser falar de milagre ou cura no corpo, ele vai usar o termo, ele vai usar o físico, vai estar lá, tá bom? Mas no geral a gente falou milagre, falou cura, a gente pensa na mudança da nossa interpretação, da nossa maneira de ver as coisas. E isso sim pode ter um efeito no corpo. Então, Leandro, dá uns exemplos práticos do que é o milagre aí, exemplos práticos para o nosso dia a dia. É isso que eu escrevi esse texto para falar sobre os exemplos práticos. Vamos dar aqui alguns exemplos práticos de milagres dentro do conceito de Wusem. 1. A mágoa que eu tinha daquela pessoa desapareceu. Olha o milagre. A mágoa que eu tinha daquela pessoa desapareceu. Troquei a mágoa pelo amor. 2. A raiva que eu sentia naquela situação eu não sinto mais. Aquela situação que me trazia raiva, que a raiva é o quê? Colocar a culpa nos outros, né? A raiva que eu sentia naquela situação, eu não sinto mais raiva. Esse é o milagre. Mudança da mente, do sentimento. O sentimento é a consequência dos nossos pensamentos. 3. A necessidade de me defender quando falava aquilo desapareceu. Não tem situações que você é meio frágil e quando a pessoa fala você tem que se defender porque você tem que falar a verdade, tem que corrigir as pessoas. Essa necessidade de defesa, essa é uma identificação com o corpo e com o ego. Então, essa necessidade de me defender naquela situação específica não existe mais. Olha um milagre, tá bom? Uma mudança na mente. Esses milagres são magníficos, eles nos tiram do conflito e nos põem na paz. Né? São uns milagres maravilhosos. Temos mais o quê? A culpa, 4. A culpa que eu sentia em relação àquele comportamento do passado se foi. Então você tem lembranças de culpa dos teus erros do passado, né? E de repente essa culpa não está mais presente, esse sentimento de culpa, porque agora você se reconhece que não é um corpo, não é o seu passado, você é como Deus te criou, você é espírito inocente para sempre. E aquele passado é recolhido a lição, né? Você abandona aquele tipo de conduta e não tem por que guardar culpa nem medo, tá bom? Então, esse é o grande milagre, tá bom? Outro milagre, sim, a minha ansiedade em relação àquele assunto se foi. A minha ansiedade se foi ou diminuiu. Isso não é um grande milagre? Eu tenho muita ansiedade em gravar vídeo, porque quero ser valorizado, né? Tenho alguns medos. E de repente, com o Espírito Santo, eu percebo que não preciso ter essa ansiedade, que o meu valor é garantido por Deus. Olha o grande milagre. Então, essa ansiedade diminui. 6. O desconforto que eu sentia diante de situações como aquela desapareceu. Tem situações que a gente se sente desconfortável e de repente você não se sente mais.
São os milagres que vão acontecendo na sua vida, os medos que você vão perdendo na sua vida. E nem sempre você sabe o que você fez para se livrar desse medo, né? O que você fez? Isso eu lembrei de um exemplo que a professora Maria Amélia nos deu lá no congresso, que ela disse que ela sempre teve muito medo de água, né? De mar. E então, de repente, tempos atrás, num passeio, ela acabou pegando uma jangada e indo para uma ilha. E quando estava no meio do trajeto, que ela lembrou que havia uma época em que ela tinha medo e percebeu que o medo havia desaparecido. E ela sorriu para aquilo. Mas ela não lembrava quando é que foi que desapareceu. Porque muitas vezes o milagre ele vai acontecendo num processo. Você vai escolhendo o Espírito Santo, vai gastando os créditos, percebendo que o crédito é limitado, você vai chamando o Espírito Santo, vai saindo do ego para Deus, e as curas internas vão acontecendo, às vezes você nem sabe. Você, quando se sente um pouco fora da paz, você se pergunta, será que é sobre isso ou é algo interno? Aí você vai, de repente, muitos medos, muitas coisas que você tinha desaparecem, você não sabe nem como. Você nem precisou trabalhar especificamente uma ferida emocional, um trauma, alguma coisa. As curas, elas acabam se acontecendo, dissipando medos, né? Então, desconfortos vão embora. Isso é um grande milagre. O medo que eu sentia quando eu pensava na morte, eu não sinto mais. Olha, né? Quantas pessoas carregam aquele medo da morte, de repente, o teu entendimento de espírito, a tua identificação com o teu ser, esse grande milagre. Mais 2 milagres aqui para fechar. O meu incômodo de não estar no controle desapareceu, pelo menos em algumas situações. Sempre fora da paz, eu tenho que controlar, tenho que controlar. De repente você sabe que o plano é de Deus, sabe que tudo isto é um sonho, você se coloca em perdão, na mente e no coração, e as tuas ações passam a ser inspiradas pelo Espírito Santo. E você não sai mais da paz, está acima do campo de batalha, descansando em Deus, sem necessidade de todo o controle. Você se identifica com o teu ser, com teu eu superior. E aí sim, ele te conduz. E não há mais necessidade desse controle egóico. E o último exemplo de milagre que eu trago para vocês, eu estou sempre em paz, independente das condições externas. Olha o grande milagre. Então as coisas externas em si já não são a causa do meu sentir. A causa do meu sentir são as minhas crenças internas. Então, se você agora aprende a estar em paz, independentemente das situações externas, é porque você encontrou o teu ser, encontrou a tua verdadeira realidade, a tua verdadeira identidade. Este não é o grande milagre? Tá bom? Então, este é o milagre. Então, às vezes a gente pensa em curas de doença, né, como milagre. Mas a cura da doença, né, quando a gente muda a nossa mente, sai da culpa, sai do medo, o efeito dessa mudança, o efeito pode ser a cura de uma doença. Tá bom? Que magnífico! A cura da doença agora é um testemunho dos milagres internos, que afinal de contas, você é o sonhador do sonho. Então, quando você muda a mente do sonhador do sonho, é natural que o sonho, a ilusão, o roteiro mude. E eu termino dizendo assim, isto é o milagre de um curso em milagre. Este milagre ocorre quando você se alinha na sua verdadeira identidade de espírito, eterno, indestrutível, completo, unido a Deus e a todos os seres. Isto ocorre quando você sai do ego e vai para o Espírito Santo, tá bom? E aí eu falo aqui, estou tentando mexer aqui no computador agora, muita calma. Opa, peraí, gente. Vamos puxar aqui, ó. O milagre da mudança da mente pode gerar uma mudança na matéria. É isso que nós vamos mudar. Mudança da mente pode gerar uma mudança na matéria. Tá? A mudança na matéria seria um possível efeito do milagre. Olha o efeito do milagre. Mas não o milagre em si. O milagre
é sempre na mente e a matéria pode acompanhar como efeito. E é até natural que acompanhe, uma vez que o mundo externo, gente, é o efeito do nosso mundo interno. Tá bom? Se o sonhador do sonho muda seu pensamento, é natural que o sonho mude. Tá bom? E eu termino dizendo, no entanto, o curso explica porque nem sempre o milagre, que é na mente, tem um efeito observável na matéria. Nem sempre tem um efeito observável. O curso explica, isso será assunto para um próximo post. Tá bom? Porque é isso, gente. Vou explicar um pouco o porquê, assim, ó. A nossa mudança na mente é um processo. A gente não mudou completamente do ego para o espírito. Então a gente vai superando alguns medos, algumas culpas, vamos derretendo esse iceberg de culpa e separação. Como não é completo, essa mudança não é completa, então o efeito do milagre na matéria nem sempre é visível imediatamente, né? Por quê? Porque a mudança nossa não é completa. O ego esse ainda é o mundo do ego. Aqui há muitas nuances, há uma hipnose coletiva de medo, de culpa. Então a gente muda algumas coisas, por que não necessariamente vai mudar na forma, imediatamente, do jeito que a gente quer? Por quê? Porque esse é o mundo do ego. O ego que meio que comanda isso. Se a mudança fosse total, pronto, o ego não tinha chance. Mesmo ele tendo feito esse mundo, o reflexo ia ser no mundo total. Como a mudança ela é parcial, então as mudanças na matéria a gente nunca sabe aonde vai mudar. Ocorrem, mas nem sempre é o efeito que a gente espera, é na hora que a gente quer, tá bom? Então, isso é um pouco da explicação porque nem sempre os efeitos são observáveis, são imediatos, mas podem sim ter efeitos imediatos e observáveis. E vamos falar mais vídeos sobre isso. Aliás, eu tenho uma playlist no canal que fala sobre doenças e curas físicas. Continuando aqui, agora já li o post, já fiz as relações, vamos continuar aqui vendo alguns apontamentos que a gente fez lá no nosso congresso. Essa aqui eu anotei que a professora Ingrid falou. A cura física, ela é bem-vinda como uma testemunha do perdão, uma testemunha da cura mental. Não é lindo isso? Testemunhas. Certa vez eu contei para vocês em um vídeo, até no congresso eu contei sobre quando eu estava fazendo um exercício de um curso de milagres que era a minha santidade envolve tudo que eu vejo. Envolve aquela pessoa que está passando, envolve essa árvore, envolve esse passarinho. E eu estava fazendo esse exercício de cura da mente, estendendo a minha santidade, vendo a minha santidade estendida a todos os seres, o que é uma realidade. E ao fazer esse exercício, eu estava passando mal, e o efeito de fazer esse exercício foi eu ficar bem fisicamente. Um efeito observável, um efeito do milagre, que poderia não acontecer naquela hora, mas aconteceu. E aconteceu um grande efeito também, que eu contei, que quando eu comecei a falar isso para o passarinho, né, despretensiosamente, para o bem-te-vi, a minha santidade te envolve, ele se aproximou de mim, e eu me aproximei dele, botei o dedinho e ele subiu na minha mão. Sabe? Isso foi uma testemunha bem-vinda, uma testemunha do perdão, uma testemunha, não o milagre em si. O milagre é a mudança da mente. Quando eu estou fazendo exercício e me vendo como eu realmente sou, um Espírito Santo, e que o amor ele se estende por si mesmo. E eu comecei a permitir que o amor que sou se estendesse sobre todas as coisas. E aquele pássaro, né, serviu de testemunha. Ah, olha o amor, eu não tenho medo do amor. Então ele subiu no meu dedo porque naquele momento eu, num instante santo, estava conectado ao meu ser amoroso e o passarinho
que é só uma projeção minha, uma projeção da minha mente, né? Tudo está dentro da minha mente. O passarinho me serviu como testemunha do milagre, um efeito do milagre. Tá bom? Muito legal, né, gente? Muito legal, muita coisa pra gente aprender. Gostei aqui, ó. O efeito do milagre na forma. Também esse assunto. Acontece quando abre mão de querer mudar o roteiro. Então isso é muito importante, assim. Quando a gente quer mudar o roteiro, por exemplo, eu quero ficar saudável. Quando você está concentrado nisso, você está mostrando ao universo, ao mundo interior, que você acredita na escassez, você está dando realidade à escassez. Está dando realidade à doença. Você quer mudar a doença, você está dando realidade à doença. Mas quando você abre mão de querer mudar os roteiros egóicos, tá bom? Na espontaneidade, você vem para dentro, você não é um corpo. O corpo é ilusão, doença é ilusão, saúde é ilusão. É o teu espírito que é real. Quando você vem para o lugar certo, aí o efeito do milagre na forma acontece mais naturalmente, tá? Você observa as coisas com o Espírito Santo. Então, por isso esse cuidado de não querer, eu quero manifestar riqueza, eu quero manifestar saúde, eu quero manifestar, eu quero... Quando você fala eu quero, você está dizendo eu não tenho, eu não sou. Por isso que nós temos que focar na mente e nos lembrar de quem somos e deixar que a matéria seja um efeito. Por exemplo, eu contei a história do passarinho. Essa vez aconteceu com o passarinho. Sabia que eu tentei outras vezes fazer isso com os passarinhos, para ver se os passarinhos vinham na minha mão? E eu não consegui. Por que eu não consegui? Porque quando eu me coloquei o meu foco na forma e eu queria conduzir, né, o milagre, os efeitos do milagre, a força, conduzir com o meu ego, eu quero que o passarinho venha, eu estou negando o amor em mim. Eu estou negando que eu tenho tudo porque eu sou tudo. Quando eu começo a querer as coisas na matéria, no roteiro. Então, aquela vez deu certo por quê? Porque eu não queria. Eu estava em Deus. Eu estava descansando em Deus. E o efeito foi o passarinho subir na minha mão. Tá bom? Então a importância da gente... É natural que a gente tenha preferência pela saúde. Ninguém quer que você negue isso. Agora, a cura verdadeira é a gente saber que não é um corpo. Tem aquela frase bíblica, primeiro as coisas de Deus e o resto lhe será dado por acréscimo. Então você foca na sua mente, no teu ser, na tua identidade e deixa os roteiros, a matéria, vir por acréscimo, sem exigir nada. Pode ter preferências, mas não exija, não tenha apego pelas coisas da forma. E o passarinho vai subir na sua mão. Se você não tiver isso como uma exigência, e a cura do corpo vai chegar se já não for uma exigência. Tá bom? Essa aqui eu achei muito legal, que a Ing trouxe pra gente. Do trinômio, né? Do trinômio do ego, né? Que é o pecado, a culpa e o medo. Pecado, culpa e o medo. Então, como é que a gente vive, né? A gente tem passado, presente e futuro. O nosso passado é sempre de culpa, tá bom? A culpa está sempre no passado, algo que eu fiz, a culpa. Então, o nosso passado é sempre de culpa. Se o nosso passado é de culpa, desculpe, errei. Não. O nosso passado é sempre de pecado. Eu errei, aquele comportamento pecaminoso, tá bom? Então, quando eu olho para o passado, eu vejo o pecado. Qual é o efeito de ver pecado? Eu vejo no presente a culpa. E se eu vejo a culpa no presente, o que eu espero do futuro? Se eu tenho pecado no passado, culpa no presente, qual é o meu futuro? Medo da punição,
Medo da punição, sempre ansioso, com medo do futuro. Imagina nós vivermos assim. Pecado no passado, culpa no presente e medo da punição no futuro. E é assim que o ego nos coloca. Você que está assistindo esse vídeo, neste presente, o presente da culpa. Porque a nossa memória de passado é pecado. Culpa no presente. E o futuro é o quê? Medo de punição. Esse é o trinômio do ego. E a gente tem que vir para o Espírito Santo, tá bom? Temos que olhar para isso, desfazer a ideia do pecado. O pecado é uma ilusão, a gente vai entendendo isso no processo de estudo do curso. Então a gente vai olhando para o passado, para a dinâmica do ego e entregando ao Espírito Santo nossos comportamentos. Às vezes o passado é um segundo atrás, quando a gente ficou com raiva. E não tem problema, não é pecado ficar com raiva. Só olha depois com um sorriso gentil, não acredita mais naqueles pensamentos e a gente vai desfazendo o passado. Aliás, a salvação é a liberação do passado, palavras de um curso. Então você vai desfazendo a ideia de pecado. Claro que você errou no passado, todos nós erramos, todos nós somos insanos ou não estaríamos aqui, diz o curso. O ego é insano. Então nós erramos no passado, mas é um erro. Um erro pode ser corrigido, não coloque culpa nisso. O erro é apenas um pedido de amor. Então a gente respira, olha com um sorriso gentil para o passado, sai da culpa no presente e fica na nossa inocência, descansando em Deus, acima do campo de batalha, com um sorriso gentil aqui no presente. E já não tem futuro. Medo de punição, viva no presente, escutando as pessoas, fazendo o que tem que ser feito no mundo, sem exigir nada. Porque tudo aqui é ilusão, como diz o copo, este líquido não é real, né? Vá para um lugar real em ti, que é o amor. E aí você passeia por esse mundo, neste corpo, né? Neste sonho de mundo, passeia no perdão, sem dar realidade, sem colocar condenações nas coisas. Tá bom? Queria trazer essa parte para vocês. Bom, gente, era isso que eu queria trazer um pouco para vocês do que a gente vivenciou lá no congresso, tá bom? É assim, indizível, né? As experiências de estar numa egrégora, né? De um encontro santo, né? Com aquelas pessoas, de você se colocar disponível, colocar aberto, para fazer as perguntas, ouvir com a mente aberta, e é muito aprendizado. Então esse foi o 5º congresso, né? Vamos ficar atentos para os próximos congressos que tem, né? Acho que todo ano, para ver se é perto da sua cidade, se você tem condição de ir, tá bom? Tá aí na descrição do vídeo o nome das pessoas, dos professores e os canais, né? Cada um tem seus canais, eu vou colocar o canal deles aqui. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Não tenham medo de usar os créditos do Espírito Santo, porque é crédito ilimitado. E ele está disponível para você. A pergunta é, você está disponível para ele? O Espírito Santo, ele não é que nem um ego intrometido. Ele vem quando você o chama, tá bom? Quando você vai até ele. Fiquem com Deus. Possam ser perdoados. Todo encontro encontras consigo mesmo. Não há ninguém lá fora, não há outro, só espelhos. Todo encontro encontras a ti mesmo. Não há